Bom dia, bom dia. Graça e paz para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um culto, mais uma manhã que o Senhor nos oportuniza de estarmos juntos. Amém? Você que nos visita aqui pela primeira vez, a Lagoinha Campinas, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Você que nos assiste online, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa também. Para quem não me conhece, me chamo David, estou pastor aqui nessa casa. É um privilégio aqui ter cada um de vocês adorarmos ao Senhor juntos. Amém? Eu quero que nessa exposição, com máxima atenção, não vou demorar, mas eu quero que você abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Com temor e tremor, nessa manhã nós nos dedicamos a esse momento, a dar ao Senhor o louvor que Ele merece e dar ao Senhor a atenção que Ele precisa, amém? Olha aqui para mim, amém? Repreendo todo o WhatsApp na sua vida, em nome de Jesus. O boleto está chegando, irmão. Começou o mês, mas façamos das nossas ansiedades oração e súplica ao Senhor nessa manhã. Lucas 22, versículo 15. E ele lhes disse, ele quem? Jesus: desejei ansiosamente comer. Filho, está sobrando frequência aqui, dá um jeito aí por favor. Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Vamos ler com atenção agora. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pai, nós oramos nessa manhã. Espírito Santo, fale a nós. A bênção do Senhor, a palavra revelada, o Cristo manifesto. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Eu quero pedir licença para você nessa manhã. Quero te conduzir pela mão, com cuidado, com muito carinho e com muito amor, até um lugar bastante sensível. Bastante sensível. Quero te levar a um território silencioso, sombrio, mas real. Um lugar chamado rejeição. Rejeição. A rejeição é uma das experiências humanas mais dolorosas. Ser rejeitado dói. Ser rejeitada dói. Dói tanto que os neurocientistas descobrirem que a dor da rejeição ativa a mesma área cerebral da dor física. Sabia disso? Dói tanto que os neurocientistas descobriram que a dor da rejeição ativa a mesma sinapse da dor física. Por isso, um dos tratamentos a pessoas com sentimentos graves de rejeição são os opioides, os remédios para dor física. A psiquiatria, ela prescreve remédio para dor física, os opioides conhecidos na farmácia, porque a mesma sinapse da dor física, o mesmo ativo cerebral de uma pancada real que se toma, é quando você se sente rejeitado ou rejeitada. É quando a alma sangra da forma que nós não entendemos. E a rejeição, ela não avisa quando chega. Ela está onde, pastor? Nas ausências. Ela está nos lugares em que nós não somos colocados, não somos convidados, onde as portas estão fechadas. Para dar um exemplo melhor do que é rejeição, rejeição é aquela que fere sem faca. Ela não é uma cisão relacional abrupta. Ela não diz eu te odeio. Ela simplesmente diz eu não me importo.
Diferente de conflitos que nós temos, pesados, densos, manifestações de carga, de ódio, de decepção, a rejeição, ela não carrega isso, ela é sutil, às vezes em comunicação até leve, mas ela dá uma característica clara de que eu não me importo, ou você não é importante para mim. Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos experiências de rejeição. Tá sobrando aqui, mano, arruma aí. Vou dar uns exemplos. A rejeição amorosa. Quem nunca levou um fora na vida, que atire a primeira pedra. Ser pastor tem as suas graças da vida. E hoje eu a Ellen, a gente focou em casar esse povo que não casa, em nome de Jesus. Vamos casar esse ano, esse povo aí, o ano que vem, em nome de Jesus. Só que a gente passa as experiências em que as pessoas são frustradas. Por exemplo, teve um rapaz, não vou dar nomes, faz tempinho já. Eu peguei essa história de tempo, para ninguém ficar chateado comigo. O rapaz falou para mim assim: pastor, o que o senhor acha disso aqui? Ele falou que ficou a semana inteira orando, falou que ia conversar com a menina, que ele ia chegar nela, ia falar tudo para ela. Aí ele começou assim: bom dia, princesa. Já começou, o soldado já começou mirando, amém? Aí ela respondeu: bom dia, irmão. Outro que eu lembro, aí eles perguntam para mim: o que o senhor acha? Eu acho que eu tenho que pegar seu banquinho e chorar comigo aqui. Outro, gostava muito de uma menina aqui da igreja, aí ele me printou no meu Instagram, até hoje. E eles estavam no maior papo, mas assim, maior papo. Aí a menina mandou assim: o que você pensa sobre o casamento? Deu sinal, não? Aí o cara escreveu assim, ó, sei lá se foi ele ou foi o ChatGPT, mas ele traçou uma percepção de casamento que eu fiquei emocionado. Aí um mó textão, porque eu penso assim, que a esposa vai ser amada, vai ser cuidada, não sei o quê, papapá. Aí a menina respondeu assim: que lindo, você vai ser um marido maravilhoso para alguém. Mais um soldado ferido, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu lembro que na escola a gente era rejeitado, sofria bullying. Quem sofreu bullying na escola assim? A escola é o maior tratamento de alma rejeitada da terra. O bullying que faziam comigo, vocês não vão rir, tá? O bullying que faziam comigo é que todo mundo aqui já deve ter percebido, a Ellen até me zoa disso, que a minha cabeça é um pouco avantajada, né? Vocês percebem, né? Ela não é proporcional ao meu corpo. Aí eu lembro que os meninos da minha sala falavam que a ultrassom da minha mãe foi feita no cinema. Ai, meu Deus. Ele me chamava de cabeção, aí falava assim: a ultrassom do David, a mãe dele não fez no hospital, fez no cinema, do tamanho da jaca que ele carrega. Nós sofremos rejeição no trabalho. Quem aqui se esforçou, você se dedica, e quem recebe a promoção é aquele miserável que nem merece, ou pelo menos para você não merece. E em todos os lugares, e em todos os momentos, e em várias circunstâncias, a gente vai passando por decepções com a rejeição. E tem muita gente que vive a história, ou vivendo boa parte da história, tentando convencer de que isso não te afetou de alguma forma. Tentando convencer de que isso não mudou você, ou de que isso não trouxe algumas travas, alguns medos. Mas assim, por isso que eu falei que eu pedi a licença para você, porque a alma, ela é comunicativa, a alma é engatilhada. Quando a gente acessa, quando eu entro nessa porta, quando eu chego nesse lugar, aí dentro da sua alma, você lembra, você sente. Tem pessoas que passaram, tem pessoas que estão passando. A rejeição religiosa, a rejeição de você ter feito tanto ou muita coisa por alguém, mas de repente você sentir que isso não significou nada.
Você perceber que isso não pareceu que para o outro não valeu de nada. É quando você está nessa clareza e nessa sensação de que as pessoas não te percebem, ou que você não é interpretado da maneira como você gostaria de ser. Você é mal interpretado, você é mal julgado, você é mal observado. Isso faz parte, irmãos, da relação humana, e nós estamos nesse ambiente onde todos nós estamos propensos a essa dor. A grande questão é que pessoas com as suas identidades não resolvidas, pessoas onde o Evangelho não acessou o que mudou você, você ainda acaba ficando emparedado, endurecido, estagnado neste lugar. Para quem ouve, faz muito tempo, mas para você parece que foi ontem. Para quem conhece a tua história, você conta datando experiências até de muito tempo, de um pai ausente, de uma mãe não muito afetiva. Eu não sei, mas o pecado não mudou Deus, mas o pecado mudou todos os homens. E a nossa destituição de identidade nos configurou a nós passarmos isso, comunicarmos isso ao outro, ao filho, à geração seguinte. O transtorno que habita em mim, indiretamente o outro presencia, vive e tem que lidar. Isso aqui não pode nos colocar a uma sensação de que coisas aconteceram conosco e no templo, irmão, a gente tem que resolver. Sim, o Evangelho tem como conversar com essas realidades, sim. E outra, a grande ação miraculosa dessa geração são de pessoas cheias do Espírito Santo, mas também bem resolvidas, bem esclarecidas, curadas, que sabem tratar as relações de maneira saudável. Nós não pecamos na agenda. Talvez você é aquele cristão frequentador que está presente aos domingos, mas as suas relações não está presente no parâmetro bíblico. A sua missão, o seu dia, os seus principais pensamentos, as suas principais escolhas. E agora nós nos deparamos com um choque de realidade, presta atenção, de um Jesus que não rejeita ninguém. E por que o senhor leu esse texto, pastor? Porque essa frase de Jesus carrega muita coisa. Jesus diz: desejei muito comer essa Páscoa com vocês. Isso aqui não é uma frase qualquer, porque Jesus conhece o futuro. A gente chama isso da relação antropopática. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele estava no seu ato soberano. Jesus dizendo: eu desejo comer com vocês. Mesmo ele conhecendo o futuro, mesmo ele sabendo tudo o que iria acontecer após essa mesma, Jesus desejava a presença de quem iria falhar com ele. Estou aqui. Ele desejava a presença de Judas. Ele desejava a presença de Pedro. Judas o trairia, Pedro o negaria. Ele sabia que todos que estariam naquela mesa o deixariam. E mesmo assim, ele desejou. Porque a mesa de Jesus é o lugar onde você não precisa se explicar. Tem mesa e pessoas que nós toleramos.
Jesus não os tolerou, Jesus os desejou. Jesus não fez uma mesa de conveniência política, religiosa. Quem já participou disso? Uma mesa solene, onde você se comporta de acordo com a solenidade. Não, Jesus não participou de uma mesa intolerância, não se abrindo completamente, não dando a oportunidade para que as pessoas soubessem do valor que elas tinham e do tamanho do amor que Ele tinha. Mas mesmo assim, Ele desejou estar com eles. O que é desejar? É querer estar lá, é preferir, é nas opções do dia. Ele quis. Sabe por quê? Isso aqui é a maior cura da rejeição da nossa vida. Primeira coisa que Jesus nos ensina: Jesus nunca amou por desempenho, Ele amou por decisão. Ele nunca amou colocando muita expectativa por quem Ele amava. Tem lugar que a gente entra, a gente precisa se justificar. Quem está aqui? Tem lugar que a gente entra que as pessoas criam expectativas. As pessoas esperam de você, sabe? Tem que explicar demais, tem que ficar se tratando, se clareando demais, sabe? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você é assim comigo? Por que você é assim com o outro? Por que você não faz assim? Por que você não faz assim? Sabe, mesas onde as pessoas, elas querem te colocar numa redoma de característica, de condição, de forma, e você tem que ser de acordo com aquilo que o outro quer que você seja. Uma mesa que ela não ama o que você é, a forma como você fala, a maneira como você foi criado, não. Ela quer sempre explicações, ela quer sempre desempenho, ela quer sempre formato, ela quer sempre condicionamento. Mas o teu Cristo, Ele não mudou em nenhum instante. Quando você falhou, quando você não quis, quando você mudou com as pessoas, quando até mesmo as pessoas mudaram com você, Jesus nunca pediu explicação para você estar aqui. Por quê? Porque Ele simplesmente te amou porque quis, te quis porque quis. Ele veio a nós porque Ele se esvaziou, porque Ele desejou, porque Ele se deu. A mesa de Cristo é o lugar onde Jesus, Ele te aceita como você está, mas a partir desse lugar, você nunca mais vai se tornar o mesmo, porque você diz: se aquele que fez o céu e a terra, se aquele que é Senhor em verdade, se aquele que nunca falhou, me recebeu na mesa, me trouxe em amor, me trouxe vida, me amou por decisão, me amou por verdade, me amou por vontade, me amou de maneira sacrificial, me amou de maneira presente. Quem serão aqueles que vão me colocar em sentimento de rejeição? Não há dor, não há ferida, não há falta, não há dificuldade, não há decepção, nem rejeição que possa ir contra esse Deus que decidiu amar a humanidade espontaneamente. A mesa de Jesus, diferente da religião, você não precisa se defender, você só precisa se render. Só se renda, só reconheça, só assuma, só aceite. Mas Ele não quer explicações, Ele quer rendição. Escuta, quantas vezes você tentou ser aceito, ser validado? Quantas vezes pessoas falaram nas mesas que você não foi colocado? Quantas vezes, eu publiquei isso essa semana, quantas vezes você nem sequer estava lá, mas seu nome foi mencionado? Mas escute, Deus estava nas mesas que você não estava. Tem muita mesa que você força a barra para chegar, e você não chega porque Deus está te livrando, Deus está te protegendo de gente fake,
de gente que quer te usar, de gente que quer controlar a tua vida, de gente que quer controlar a tua história. Escute, tudo vai acontecer no tempo certo, tudo vai acontecer na hora certa. Se Jesus já te amou por decisão, não se prostre à aceitação humana, não se venda por sentimento, não se venda por pessoas que não valem a pena, não se troque, não se coloque num ambiente de rejeição, de tragédia, de falta. Não seja tolo de confiar em mesas humanas, não seja insensato de confiar em homens que mudam toda hora, mas o seu Deus te trouxe a sua mesa, um Deus que não muda, um Deus que jamais te deixa e que te ama sempre e para sempre, por um ato de decisão. A nossa clareza é que esse Deus está ensinando uma dádiva: se protejam, se protejam. Ouça aqueles que te dão motivo suficiente, bíblico e cristocêntrico, de te amar. A mesa não pede explicação, ela só pede rendição. Sabe qual é o nosso problema? A gente pensa demais para crer no amor incondicional, mas para se enfiar num relacionamento venenoso, mas se enfiar numa relação narcisista, você não pensa duas vezes. Os convites humanos, os convites vazios, em nome de Jesus, você vai ser colocado em mesas que Jesus quer que você sente a partir de hoje. Em nome de Jesus, nenhuma mesa de rejeição vai ter acesso à legalidade sobre a tua vida, a tua casa, teu coração. Em nome de Jesus, quem vai guiar os seus passos é o Deus de toda a história, é o Deus de todos os dias, Deus de cada caminho. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento, Deus vai selar, Deus vai cessar o que te fizeram, mas você não vai ser mais refém, dominado, controlado, manipulada. A partir de hoje, as mesas que você for sentar, vai ser as mesas que o teu Cristo sentou primeiro para te proteger. Em nome de Jesus. É a oração que eu faço com ela todos os dias. Quando começou a comunidade, ninguém queria tomar um café com a gente, mas agora convites não faltam. Aí eu falo para o Senhor, o mesmo David e a Ellen, quando ninguém queria sentar com a gente, o Senhor sentou. Então nos coloque em mesas de pessoas que têm o mesmo coração que o seu, gente de verdade. Coloque pastores leais ao meu lado, gente humana, gente sincera, gente vulnerável. O teu problema ou o meu problema é que a rejeição de um pai ausente te trouxe danos dentro do teu casamento. O afeto que você nunca recebeu é o afeto que você não dá. O abraço que você nunca conseguiu processar, porque você nunca conseguiu ter, foi um abraço que agora as pessoas, o seu filho, sua filha, sua esposa precisa, só que você não tem carga de experiência para partilhar e repartir. Sabe, o que acontece, o problema da geração é que nós estamos em ambientes e as nossas experiências emocionais muitas vezes, não é que elas só nos ferem, mas elas impedem da gente ver o melhor de Deus com aqueles que nos amam de verdade e estão ao seu lado. E você começa a não só aceitar que você não consegue ser uma pessoa diferente, como você também não consegue acreditar que o seu casamento, que a sua relação com seus filhos pode mudar. E quando alguém for falar com você, quando alguém vai conversar com você, pode ser até um terapeuta, pode ser até um psicólogo, pode ser até um psiquiatra, você sempre volta ao gatilho da falta, ao gatilho do que não teve, ao pecado esclarecido, acontecido na sua casa, na sua história. Mas em nome de Jesus, irmão, Jesus está te dizendo: filho, você já está na minha mesa, você já está na minha graça, você já está na minha partilha. Pare de ser definido por aquilo que um pai terreno não te fez, porque o Pai que está no céu foi ao teu encontro, e o abraço que você nunca conseguiu dar, Ele te dá em transbordamento, a ponto de você se sentir pleno e suficiente, preparado para dar para alguém.
Mas coloque isso na mesa do Cristo. Me ensine a ser um pai melhor, um marido melhor, uma mãe melhor, um cristão melhor. Mas não me deixe reproduzir aquilo que a rejeição me fez. Não quero mais ser protótipo das minhas experiências fracassadas. Porque existem 3 opiniões: a sua, a da pessoa e a de Deus. E você precisa sempre se perguntar se as mesmas escolhas que você faz são as mesmas que Jesus faria. A mesa é o lugar onde a alma é curada. Quem é grato em saber que o Evangelho é mais do que um rito, mais do que um memorial, mais do que uma experiência de domingo? Não, é cura para a nossa alma, é cura para a nossa psique, é cura para as nossas intenções, é cura para a nossa sede de intuição, é cura para a nossa estética, para o nosso prazer, para a nossa sensibilidade humana. A mesa de Jesus é o nervo exposto do Espírito Santo que invade a nossa alma invalidada, pecaminosa, caída, depravada, defraudada, mas o Espírito Santo nos cura. O nosso problema não são ímpios fortes, mas muitos cristãos fracos demais, estragados demais, destruídos demais. Cadê os valentes? Cadê os curados? Cadê os preparados? Cadê os com as identidades resolvidas? Cadê aqueles que têm um testemunho na ponta da língua? Cadê aqueles que não respondem a um processo de um ritmo clerical, mas respondem a uma verdade na vida? Eu sei quem eu fui e vocês também sabem, mas a partir de hoje eu digo para vocês: eu sei quem vive em mim, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Deus fiel, eu sei quem entrou na minha alma, eu sei quem invadiu as minhas emoções. Em nome de Jesus, nessa manhã, o Cristo que está sentado no trono, aquele que foi o presente de Deus aos homens, mas também foi o sacrifício, aquele que foi o pão que foi moído e transpassado pelas nossas iniquidades, é o Deus que invade a tua alma, o teu senso, a tua verdade, a tua vida, a tua lágrima já repetida demais. Mas em nome de Jesus, irmão, é chegado um tempo que nós precisamos sermos pessoas. Nós precisamos ser pessoas resolvidas com a nossa identidade. Não vai ser mais qualquer coisa que te para. Sabe, tem dia que você acorda que você quer enfrentar um leão, mas o mesmo leão que você enfrentou ontem, no outro dia é a mesma caverna que você não consegue se levantar. Cadê esse ciclo de fracasso? Dá nome para ele. Resolva com as pessoas. Resolva para que você seja bem resolvido com aqueles que chegam a você. Você não precisa de uma autoajuda humana vazia e simplista. Você precisa render a sua vida de uma vez por todas ao Senhor Jesus. Você precisa, e eu preciso reconhecer que não há nada de bom em nós, que não há nada de bom que nós possamos nos dar. Calvino diz que o bom que você vê em mim é o Cristo que está em mim, mas o mal que você vê sou eu mesmo em totalidade. Não tente reproduzir o que você não consegue. Não tente curar a pessoa sem você ser curado por Deus primeiro. Não tente resolver as tempestades, ou tentar de uma maneira até um pouco solidária, você segurar o braço de quem está ao seu lado passando por uma dificuldade, se dentro de você não resolveu com as suas tempestades, com os seus conflitos. Olha o que eu vou falar para vocês. Não é que você vai ter que enfrentar a sua tempestade, não é que você vai ter que enfrentar a sua identidade. Deus vai te empurrar para o pior lugar da tua vida para você resolver. Assim como Ele empurrou os discípulos para a tempestade, Jesus te empurra para o pior cenário da tua lembrança. Porque nós somos aquilo que nós lembramos, nós somos aquilo que nós narramos a respeito do que nós lembramos. Não é você negar o seu passado, mas é você, em nome de Jesus, deixar
o ato de Deus ser mais forte que o trauma. Se eu seguisse o meu trauma, eu nunca pisaria numa igreja evangélica. Tudo que o diabo quis fazer para que eu nunca estivesse dentro de uma igreja, ele fez. Tudo. Tudo que eu pude viver para que eu nunca mais pisasse, eu nunca mais acreditasse no que a gente está vivendo, eu vivi. Qual é a minha diferença com você? Nenhum. O problema é quando você coloca a sua história numa redoma de repetição. Sabe o que eu escuto e me entristece muito? Pastor, será que meu casamento não está falindo porque o casamento de todos meus irmãos faliu? Pastor, será que o que eu estou vivendo não é fruto porque minha família viveu a mesma coisa? Filho, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é o que o pecado te oferece, mas o que a mesa de Cristo te oferece é as coisas velhas que já se passaram e um novo que pode surgir através da tua vida. O novo, que a gente fala muito na Lagoinha, acaba virando clichê para bom articulador evangélico. O grande problema é você ouvir muito sobre o novo e nunca ter nada de novo para mostrar. É sempre estar em ambientes que novidades acontecem, mas a sua vida nunca tem algo novo para mostrar do Cristo que está em você. A grande dor da vida e o grande trauma é o que eu falo assim: Senhor, não me deixe estar em ambientes de milagres, de ações sobrenaturais e o meu sono me enganar, e o meu cansaço, e a minha distração, o meu WhatsApp e as pessoas. Não me deixe estar no mesmo ambiente em que Jesus passou, como em Jerusalém, em Nazaré e tantos lugares. Jesus curava tantas pessoas, mas muita gente não foi curada. Muitas pessoas receberam, muitas crianças foram a Jesus, mas muitas crianças também não foram. Muita gente estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, fazendo errado. Aí o que você precisa é do quê? De palavra de Cristo falando para você: para de ser refém da tua rejeição. Ela não te controla mais. O amor de Jesus, estou encerrando, ele é tão escandaloso que alimenta todos os feridos que precisam de remédio. Se você foi ferido por alguém que devia te proteger e isso te machucou muito, Jesus está te lembrando assim: eu fui ferido também. Você foi esquecido por quem jurou lealdade, você foi silenciado por pessoas, você foi cancelado pelos homens, você foi trocado por amizades, líderes te silenciaram, religiões, denominações te travaram, e hoje você está nesse resultado. E você falou assim: eu estou fora, eu fui descartado, eu fui tirado. Mas Jesus está falando: não, você ainda é filho, você ainda é meu filho, você ainda é minha filha, você ainda é a resposta que eu coloquei no mundo. Irmão, de verdade, até hoje eu preciso tomar cuidado com isso no meu coração. Como eu fui muito colocado no ato de performance, onde eu tinha que ser aceito pelo meio, onde meus pais eram os pastores, volta e meia, a minha alma começa a cobrar mais do que eu posso dar, mais do que eu posso oferecer. Você adoece, você morre. O grande sabotador do teu futuro, o problema não é aquele que prejudicou, mas é você mesmo que aceita aquele que fala mal do teu futuro. O grande dificultor de você viver as benevolências de Deus, nem sempre é só aquele que te silenciou, aquele que te trocou, não, mas também é você mesmo que aceita que aquele silêncio, aquela troca se tornou uma voz mais importante, mais relevante do que Deus te chamando de filho. Você é mais do que uma hierarquia, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas olha aqui, olha para os frutos da tua mão, o que as pessoas têm recebido do teu comportamento, da tua repetição, das tuas falas, as pessoas que mais te conhecem, com muita sensibilidade. Eu quero te fazer uma pergunta.
Você se considera uma pessoa feliz? Se eu perguntar para o seu filho: mamãe é feliz? Se eu perguntar para sua filha: papai é feliz? Se eu perguntar para o seu marido: sua esposa é feliz, filho? Esposa, seu marido é feliz? É curado? Que as pessoas que mais te conhecem e te amam respondem sobre você. O problema não é um dia cinzento. O problema não é uma noite ruim. O problema é noites ruins que parecem que não acabam. É dias cinzas que parecem que não cessam. O problema é você ser drenado e a sua alma ser machucada a ponto de você não conseguir produzir vida. O grande problema está aí. Como que você responde? Como que você lida? Como que você acorda? Como que você tem dormido? Filho, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, a gente já está em agosto. Quem recebe essa palavra aqui nessa manhã? Você já está em agosto. Eu já estou em agosto. E aí, irmão? Não é um discurso poético. Não são 40 minutos em que eu falo aqui para trazer poesia bíblica para a tua vida. Pelo amor de Deus. Mas para de ser um repetidor de ciclo de rejeição, em nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo que a graça de Deus, ela tem uma diferença com a religião. A religião, ela nos coloca em números, e você se torna uma engrenagem para funcionar. A graça, ela personaliza. A grande qualidade da graça de Deus com a religião e diferença, se alguém te perguntar, é que a religião chama multidões, a graça chama pessoas pelo nome. A religião diz: venham todos. A graça nessa manhã diz: ei você, eu quero você, eu estou te vendo. Eu conheço sua história, eu sei seu nome. Você está escondido no meio de uma multidão, você está no meio de tanta gente, tentando esconder quem você é, mas ei, eu sei quem você é. Eu não digo só venham todos, eu chamo você pelo nome. Eu sei quem você é, eu sei os seus piores dores, aquilo que você nem entende, aquilo que você não sabe. Onde teve desprezo, Deus respondeu com a presença de Jesus. Onde há desprezo, onde abundou o pecado, Deus respondeu mais do que palavras. Ele responde com a presença do Filho. Sabe, Deus, quando você sentar com Ele, tem muita gente que fala assim: quando eu conversar com Jesus, vou ter um bom papo com Ele. Quem já falou isso aqui? Lá no céu eu vou fazer muita pergunta com Jesus. Mas sabe, quando você chegar diante do Cristo e do Filho, você vai viver a maior verdade. Fala assim: Deus não é o Deus que te explica, Ele é o Deus que partiu atrás de você e te encontra. Você vai olhar para Ele e não vai conseguir fazer uma pergunta, porque você vai descobrir a maior verdade. Eu precisava de algo melhor e maior que explicações. Deus me deu seu Filho em um encontro. Você precisa entender que você não precisa de respostas,
mas o que você precisa é do encontro com o Filho de Deus. Respostas não anulam. Quem foi que disse que uma boa justificativa para uma mãe que perde um filho, e ela chegar ali diante do corpo do filho, e alguém falar assim: olha, eu sei te explicar de maneira lógica, de maneira médica, de maneira científica, porque o seu filho faleceu, mãe, porque o seu filho morreu. Nada vai tirar a dor de uma mãe que perdeu, nem a melhor explicação, nem o melhor discurso, nem a melhor análise. Mas essa mãe, esse pecador, essas pessoas em sofrimento, nós, eu e você, nós que sofremos tantas coisas, precisávamos de algo maior do que explicações. Sabe, você pergunta a Deus: por que isso acontece comigo? Porque essas coisas acontecem com a minha história, com a minha vida, com o meu tempo, com as minhas relações, com o meu casamento. E Deus está aqui: para de perguntar por quê, e encontre o meu filho no meio da tua tempestade, no meio da tua dor, no meio da tua rejeição. Porque se o mundo não te quis, se o pecado te anulou, se o pecado te desprezou, quem está sentado na mesa da sua história é o Jesus que não rejeita ninguém. Bendito seja o nome do Senhor. A cruz é o preço, a mesa é o presente, e Jesus é o pão. Que Deus abençoe sua vida e sua casa, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, fique de pé.